Preconceito, falta de oportunidades, desigualdade salarial. No Brasil, apenas 4% das pessoas trans e travestis têm um emprego formal. E quem finalmente consegue um lugar no mercado de trabalho ainda está sujeito à violação de direitos. Esta edição do Revista TST vai mostrar um caso de uma mulher trans que era proibida de usar o vestiário feminino da empresa. Alvo de piadas e humilhações, ela vai ser indenizada em R$35 mil por dano moral. O programa de hoje já está no ar e você vai ver também. Anestesista que trabalha próximo ao aparelho de raio-x tem direito ao adicional de periculosidade. Fábrica de pneus é condenada por adotar conduta antissindical. Ex-diretor financeiro do Vasco não consegue benefício da justiça gratuita. A fabricante de pneus Pirelli foi condenada por conduta antissindical. É que a empresa havia oferecido o pagamento de bônus apenas a quem não havia aderido a uma paralisação. A seção 1 de dissídios individuais do TST entendeu que a atitude também foi discriminatória. O empregado trabalhava como operador de máquinas. Na justiça, ele pediu para ser indenizado porque a empresa teria efetuado o pagamento de bônus a quem retornasse às atividades durante uma greve da categoria. O empregado que participou da paralisação diz que a Pirelli pagou R$ 6.800 de bônus a quem não aderiu ao movimento. Segundo ele, o pagamento foi uma tentativa de punir ou desestimular a adesão à greve. Em defesa, a empregadora alegou que algumas operações não poderiam ser interrompidas e quem retornou ao trabalho teve que realizar atividades além das habituais. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia, negou o pedido do operador de máquinas. Para o TRT, a Pirelli apenas exerceu o poder diretivo do empregador. O caso chegou ao TST e a 8ª turma seguiu o mesmo entendimento. O operador, então, apresentou embargos à seção 1 de dissídios individuais. O relator, ministro Augusto César, entendeu que a empresa não observou os princípios constitucionais relativos ao exercício do direito de greve. Para o relator, o trabalhador sofreu dano material por ter participado do movimento e, por isso, condenou a Pirelli a indenizar o empregado em R$10 mil por dano moral, mais o valor da bonificação por dano material. Após pedido de vista regimental, o ministro Maurício Godinho Delgado acompanhou o voto do relator. Isso é uma conduta antissindical. Então, eu trouxe alguns fundamentos em acréscimo, mas estou acompanhando inteiramente o eminente relator, ministro Augusto César. O ministro Breno Medeiros, que também havia pedido vista regimental, concordou com o dano moral, mas discordou em relação ao dano material. Concordo com o relator, concordo com o ministro Godinho, é conduta antissindical e por isso que ela foi condenada em indenização por danos morais e foi fixado um valor aqui de R$10 mil. Agora, tem que pagar para aquele que não trabalhou a mesma coisa que aquele que trabalhou? Aí eu entendo que não. Eu entendo que esses R$ 6.800, para quem trabalhou, ele deve receber. O ministro Evandro Valadão concordou com o voto divergente. Não me parece que há uma lesão clara em função de um dano referente a um determinado direito que esses trabalhadores deixaram de ter. Mas, por maioria, a SDI1 concluiu que o operador deve receber a reparação pelo prejuízo financeiro, além do dano moral. Vamos agora para a seção 2 de dissídios individuais. O colegiado não aceitou o pedido de reintegração imediata feito por uma gerente de banco que alegou ter sofrido assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Ela foi demitida pelo Bradesco e pedia para retornar ao cargo em caráter de urgência. A SDI2 considerou que os documentos apresentados no processo não foram suficientes para justificar a concessão da liminar. A repórter Larissa Batista explica os detalhes dessa decisão. Oi, Larissa. Oi, Luana. Oi, Anderson. A bancária disse no processo que o assédio teria resultado em transtornos psiquiátricos. No dia da demissão, ela apresentou ao banco o agendamento de perícia e um atestado médico particular que pedia o seu afastamento por 90 dias. À Justiça Trabalhista, a gerente solicitou a imediata reintegração ao cargo até o fim do processo. Mas o juízo de primeiro grau rejeitou o pedido, justificando que os documentos apresentados
foram insuficientes para obter uma antecipação de tutela. A trabalhadora, então, apresentou um mandado de segurança no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no Ceará. O TRT aceitou o pedido e determinou a reintegração dela aos quadros do Bradesco. Segundo o regional, a negativa do juízo de primeiro grau violou o direito líquido e certo da empregada de permanecer no emprego. A decisão levou a instituição bancária a recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho. O ministro Dezena da Silva, relator do caso na seção 2 de dissídios individuais, avaliou que não há no processo nenhum documento que comprove o quadro alegado pela profissional. Segundo ele, o atestado apresentado logo na dispensa apenas sugere a existência das doenças. Analisando a prova pré-constituída dos autos, constatei que os únicos documentos acostados sobre a alegada doença são o agendamento de perícia no INSS e atestado médico particular, o que, na minha compreensão, não são suficientes para a formação do convencimento necessário do juízo de probabilidade sobre a inaptidão para o trabalho, quando o desligamento seja destacado, sendo necessária a dilação probatória, o que é incompatível com a certeza e liquidez do direito exigíveis para a concessão da segurança. O relator acrescentou que, para reconhecer a relação entre as doenças psiquiátricas apontadas e o alegado assédio moral e sexual com a devida reintegração ao emprego, seria necessário produzir provas no curso da reclamação trabalhista e não no mandado de segurança. A decisão da SDI2 foi unânime. O caso transitou em julgado. Luana, Anderson, volto com vocês. Tá certo, Larissa. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima. O TST está atuando na mediação de processos trabalhistas relacionados ao rompimento da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho em 2019. Os encontros são para construir uma solução conciliada entre entidades que representam os trabalhadores, familiares de vítimas e a Vale. Tudo está sendo conduzido pelo Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TST, coordenado pelo vice-presidente do tribunal, o ministro Maurício Godinho Delgado. Os casos envolvem pedidos de indenização pelo chamado dano-morte, que diz respeito ao sofrimento das pessoas no momento em que perderam a vida. Até agora, 2 reuniões já foram realizadas. Atualmente, 63 processos que tratam do tema tramitam na Justiça do Trabalho. No próximo bloco, abandonar o emprego pode acabar em demissão por justa causa. Apesar disso, uma bancária conseguiu no TST o direito de ter a dispensa dela reexaminada pelo Tribunal Regional. O Revista TST traz o motivo dessa decisão já já. Uma mulher trans proibida de usar o vestiário feminino da empresa vai ser indenizada. Ela foi alvo de piadas e humilhações. Para a sexta turma, a identidade de gênero é um direito fundamental e a empregadora falhou ao não criar um ambiente de trabalho inclusivo. A faqueira trabalhou no frigorífico por 5 anos até ser dispensada. Na ação, ela afirmou que a empresa se negou a tratá-la pelo nome social. A empregada alegou que era proibida de usar o vestiário feminino. Disse ainda que sofria violência psicológica diária dos colegas, além de tratamento discriminatório do encarregado. Como nem sempre era possível se trocar dentro de um box, em razão do movimento intenso, o momento da troca de uniforme se tornava humilhante, pois era alvo de piadas e ofensas. Em defesa, o frigorífico afirmou que na empresa havia profissionais homossexuais e, por isso, não agiu com preconceito. Sustentou também que adotava ações para reprimir e prevenir agressões à identidade de gênero e à sexualidade das empregadas e empregados. Além disso, promovia palestras e distribuía cartilhas sobre o Código de Ética. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, condenou o frigorífico ao pagamento de R$ 35 mil de indenização por dano moral à empregada. Para o TRT, as ações relatadas pela empresa não caracterizam efetiva implementação de políticas de inclusão. Para isso, seriam necessárias condutas concretas, como o respeito ao nome social,
a aplicação de penalidades a quem praticar discriminação e até a alteração de instalações sanitárias a fim de evitar constrangimentos. No TST, o caso foi julgado pela sexta turma. A ministra Cátia Arruda, relatora do recurso, destacou que a identidade de gênero diz respeito à autopercepção de cada pessoa. A ministra destacou também o fato de a empregada ser tratada a partir de estereótipos masculinos. Conforme o voto da ministra, o próprio argumento da empresa de que havia contratado homossexuais no setor de abate revela o equívoco conceitual entre identidade de gênero e orientação sexual, o que demonstra a falta de compreensão sobre a matéria. É importante destacar que identidade de gênero não se confunde com sexualidade ou orientação sexual, enquanto a primeira está relacionada a como uma pessoa se identifica e se vê em relação ao gênero. A sexualidade diz respeito à atração afetiva que uma pessoa sente por outra. São, portanto, diferentes dimensões da identidade pessoal. Mas, independentemente disso, o que a nossa Constituição Federal fala é do princípio da não discriminação, do princípio da dignidade da pessoa humana, da necessidade de nos reconhecermos com respeito. A decisão da sexta turma foi unânime. O frigorífico entrou com recurso extraordinário. Uma bancária de Porto Alegre foi dispensada por justa causa por não ter retornado ao trabalho depois do período de afastamento pelo INSS. Ela entrou na Justiça do Trabalho para tentar reverter a demissão, mas teve o pedido negado em primeira e segunda instâncias. Aqui no TST, no entanto, ela conseguiu que o caso seja reexaminado. Quem explica os detalhes da decisão da segunda turma é a repórter Larice de Paula. Oi, Larice, explica pra gente por que as ministras decidiram que o processo deve voltar a tramitar do zero. Olá, Anderson. Olá, Luana. Isso ocorreu porque a existência de um fato novo, capaz de influenciar a decisão colegiada, só foi informada ao TRT após a trabalhadora ter apresentado recurso ao Tribunal Superior do Trabalho. A bancária havia acionado a Justiça Comum pedindo o restabelecimento do auxílio-doença acidentário. A decisão, que reconheceu a incapacidade da mulher ao trabalho, só saiu após a Justiça do Trabalho ter mantido a justa causa. Ela trabalhava como caixa no Santander e disse no processo que passou a apresentar quadros de ansiedade, insônia, depressão e irritabilidade. Isso a levou a ficar afastada pelo INSS por 6 anos. No fim da licença, a profissional informou ao banco que havia entrado com ação na Justiça Comum para restabelecer o benefício e apresentou atestado de médico particular que recomendava afastamento por mais 6 meses. A instituição bancária não aceitou o atestado e a empregada acabou dispensada por justa causa com a alegação de abandono de emprego. O pedido de reintegração foi rejeitado em primeiro e segundo graus. Para o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Rio Grande do Sul, o fato de ela ter pedido na Justiça Comum o restabelecimento do benefício não a isentaria da obrigação de trabalhar no período sem cobertura previdenciária. Em recurso ao TST, a bancária informou a existência da publicação da decisão da Justiça Comum que determinava o restabelecimento do auxílio-doença acidentário de forma retroativa. A relatora do caso na segunda turma foi a ministra Liana Schaibe. Ela lembrou que, de acordo com a súmula 32 do TST, o abandono de emprego é presumido quando a pessoa não retornar ao serviço no prazo de 30 dias após o fim do benefício previdenciário, nem justificar o motivo da ausência. Apesar disso, segundo a relatora, a decisão que reconheceu a incapacidade da bancária para o trabalho é um fato novo capaz de influenciar a solução da causa, porque as decisões anteriores se basearam essencialmente na aptidão para o retorno ao cargo. Com isso, o processo deve ser reexaminado, levando em conta a decisão da Justiça Comum. As demais ministras da segunda turma acompanharam o voto. Não cabe mais recurso da decisão. Anderson, Luana, volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Larice. Bom trabalho para você. Na 8ª turma, o caso julgado envolve o Hospital Universitário da USP. A Universidade de São Paulo vai ter de pagar o adicional de periculosidade a um médico que acompanha cirurgias em que se utiliza o aparelho de raio-x. A repórter Samanta Flor acompanhou a análise desse recurso e tem mais informações para a gente. Oi, Samanta, qual foi a principal consideração do colegiado nesse caso? Olá, Luane e Anderson. O argumento foi que, como o anestesista está exposto de forma constante à radiação,
tem sim direito a receber a parcela. Na justiça, ele argumentou que o ato anestésico exige manipulação contínua do paciente, de forma dinâmica. Por isso, estaria recebendo radiação no exato momento de procedimentos cirúrgicos complexos. O hospital alegou que o aparelho do centro cirúrgico era móvel e apenas o médico responsável por sua operação teria direito ao adicional. Em primeiro grau, a empresa foi condenada ao pagamento da parcela, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, teve outro entendimento. Para o TRT, o fato de o anestesista não operar o aparelho de raio-x descaracterizaria a exposição à periculosidade. O caso chegou ao TST e foi julgado pela 8ª turma. O ministro Sérgio Martins, relator do recurso de revista do médico, lembrou que a seção 1 de dissídios individuais decidiu em recurso repetitivo não ser devido o adicional de periculosidade a quem permanece de forma habitual, intermitente ou eventual em áreas de risco, sem operar equipamento móvel de raio-x. Porém, o TST distingue a situação em que o profissional trabalha com aparelhos do tipo arco-C, que fornece imagens em movimento e em tempo real do interior do corpo. Em um dos processos julgados, consta que esse tipo de equipamento utilizado em salas de cirurgia não é considerado raio-x móvel, como estabelecem os termos da Portaria 595 de 2015 do Ministério do Trabalho. Por fim, o ministro explicou que, por estar habitualmente na sala de cirurgia durante o funcionamento do aparelho, o médico está assim sujeito a uma exposição constante à radiação ionizante, o que configura risco à saúde. A decisão foi unânime. O hospital universitário entrou com embargos declaratórios. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Samanta. Muito obrigada pela participação aqui no Revista TST e até a próxima. O assunto agora envolve futebol e assistência judiciária gratuita. Um ex-diretor do Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, tentou conseguir o benefício da gratuidade de justiça. Na ação se discutia o vínculo de emprego dele com o clube. Mas o recurso foi rejeitado pela 5ª turma. A decisão levou em conta que ele tinha, sim, condições suficientes para arcar com os custos do processo. O profissional pedia o reconhecimento de vínculo de emprego de 5 anos com o Clube de Regatas Vasco da Gama. Também requeria a anulação do contrato de prestação de serviços firmado com o clube por meio de uma empresa em que ele atuava como sócio. Os 2 pedidos foram rejeitados. O juízo de primeiro grau também negou o pedido de gratuidade de justiça feito pelo ex-diretor financeiro do time. A conclusão foi de que ele tinha sim condições de arcar com as custas do processo, já que recebia um salário de R$30 mil e conseguiu outros R$132 mil na rescisão contratual. O benefício da justiça gratuita está previsto na Constituição Federal e no Código de Processo Civil. Ele isenta a parte de ter que pagar despesas e as custas processuais. Quando o caso chegou ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro, o dirigente alegou que parou de trabalhar após romper o contrato com o clube e que o valor recebido na rescisão era de pagamentos atrasados. Disse também que recebia pouco mais de um salário mínimo e que não declarou o imposto de renda justamente por não ter remuneração suficiente. Apesar da justificativa, o TRT manteve a sentença. No Tribunal Superior do Trabalho, o relator do recurso foi o ministro Breno Medeiros, da 5ª turma. Ele ressaltou que é possível sim comprovar a falta de recursos por meio de declaração, mas rejeitou a gratuidade de justiça diante do salário e dos valores que o profissional recebeu na rescisão contratual. O reclamante declarou perceber salário de R$30 mil e recebeu rescisão contratual de R$132 mil. Então, dentro desse contexto fático, está afastada essa presunção da veracidade da declaração de miserabilidade e recurso de revista, que eu voto no sentido de não conhecer. O relator afirmou também que o ex-diretor apresentou os documentos para comprovar não ter dinheiro suficiente somente no recurso manifestado ao TRT e que a súmula 8 do TST impede a parte de juntar os documentos na fase recursal, a não ser que algo tenha impedido a apresentação ou que se trate de fato posterior à sentença. A decisão foi seguida pelos demais ministros da 5ª turma.
O ex-diretor financeiro do Vasco entrou com embargos de declaração. E se você quiser conferir os julgamentos das 8 turmas do tribunal, é só acessar o nosso canal, youtube.com/TST. As transmissões ocorrem em tempo real e também ficam disponíveis para você assistir quando quiser. Logo após o intervalo, julgar mais processos em menos tempo, sem perder qualidade nas decisões proferidas, é uma das metas da Justiça do Trabalho. Afinal, quem aguarda julgamento quer respostas rápidas. Para dar mais agilidade, o TST lançou 4 painéis para melhorar a gestão processual. Conheça essa novidade daqui a pouco. Agilidade, transparência e eficiência. Esses são os pilares dos painéis digitais implementados pelo TST. A nova ferramenta vai permitir mais agilidade na tramitação de processos. E o principal, dar respostas mais assertivas a quem precisa dos serviços da Justiça do Trabalho. Ao todo, são 4 painéis que estão em funcionamento. 2 são voltados à transparência judiciária do TST para a sociedade. E os outros 2 focados na gestão interna do tribunal. Nós temos o primeiro painel, que é o painel Gabinetes, que vai auxiliar a gestão interna de cada gabinete, trazendo, as informações relativas aos processos internos. E isso, obviamente, ajuda a entender melhor como são aqueles processos que estão em cada unidade judiciária. Nós temos ainda o painel da Meta 2, que auxiliará a presidência do TST e também todos os gabinetes a acompanharem um cumprimento da Meta 2. Em relação a esses painéis voltados para prestar informações à sociedade, nós temos o painel Aptos a Julgamento, que é um painel derivante de uma necessidade advinda do artigo 12 do CPC de julgamento em ordem cronológica. Foi um painel cuja a exigência foi determinada pelo próprio CNJ. E, finalmente, nós temos aí um painel com informações amplas sobre os processos que se encontram no TST, que é o de movimentação processual. Todos os painéis são atualizados com informações dos sistemas jurídicos do TST, que são alimentados pelos servidores das áreas judiciais. Vem dos dados do CIG, do PJE, do SAG, do gabinete eletrônico, que são utilizados tanto pelas secretarias de turma quanto pelos gabinetes. Então, é bem importante a atenção no lançamento desses dados. A principal fonte dos nossos indicadores são os movimentos gerados pelos processos. Então, esses movimentos eles são utilizados tanto para o cálculo dos indicadores internamente da estatística, que são os que são apresentados nos painéis, quanto para envio mensalmente ao CNJ para que ele calcule os indicadores nacionais. A ideia é que, com a chegada dos novos painéis, sistemas antigos deixem de existir, dando espaço a ferramentas mais modernas e com design descomplicado, e proporcionando maior visibilidade das informações, tanto para quem trabalha no tribunal, quanto para as pessoas que estão do lado de fora, mas precisam acompanhar dados importantes da corte. Nós temos trabalhado para que eles sejam painéis de fácil acesso, fácil uso e que as pessoas consigam acessar informações estatísticas com facilidade e fazer uso dessas informações da melhor forma possível. Qualquer política de gestão judiciária precisa se basear na radiografia, na fotografia que nós temos em cada instituição. E esses painéis, eles traduzem essas informações para que as decisões sejam tomadas a partir da realidade que efetivamente está sendo vivenciada em cada contexto. Além do Revista TST, eu também estou com você no programa de rádio Trabalho e Justiça. E hoje, quem está conosco é a editora Liamara Mendes, que dá um panorama de como acompanhar a nossa programação. Oi, Liamara. Oi, Anderson. Oi, Luana. Em 2025, ultrapassamos 2.000 edições do Trabalho e Justiça. Há 10 anos, o programa é transmitido diariamente pela Rádio Justiça. Mas não para por aí. O conteúdo também chega a milhares de ouvintes por meio das rádios parceiras do Tribunal Superior do Trabalho, localizadas nas 5 regiões do país. Na internet, também é possível conferir o material no site do TST e no YouTube. São diversos quadros e reportagens especiais com temas relativos à Justiça do Trabalho.
Então, faço o convite a quem nos assiste. Tem dúvida ou sugestão sobre algum assunto relacionado ao direito trabalhista? É só deixar um comentário nas redes sociais do TST. No Facebook e Instagram, o perfil é o @TSTJus. Se preferir, mande um e-mail com seu questionamento para crtv@tst.jus.br. Relembrando, o Trabalho e Justiça vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, na Rádio Justiça. Todas as edições do programa também estão disponíveis no site do TST e no YouTube. Para ouvir, é só acessar o QR Code que aparece aí na tela. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, e o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, se reuniram com presidentes e corregedores dos tribunais regionais do trabalho em Brasília. Os ministros trataram da redução da litigiosidade, da importância de julgar com base em precedentes e do fortalecimento da Justiça do Trabalho. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho publicou edital para credenciar instituições financeiras interessadas em administrar o dinheiro recebido de depósitos judiciais. Os bancos vão cuidar da gestão de recursos destinados ao pagamento de precatórios e de requisição de pequeno valor. As cartas propostas devem ser enviadas para o e-mail csjt@csjt.jus.br. E o CSJT, em parceria com o TST e a Enamat, promoveu um seminário online para ensinar usuários a usarem o ChatJT, a inteligência artificial da Justiça do Trabalho. A ferramenta já conta com mais de 12 mil usuários cadastrados e cerca de 1.500 assistentes personalizados. O ChatJT foi desenvolvido para dar melhores resultados à rotina de trabalho de quem está a serviço do Judiciário Trabalhista. Nós, no Brasil, convivemos hoje com 85 milhões de ações em andamento. Alguma coisa está errada. Então, precisamos de meios capazes de nos proporcionar um bem-estar, responder com qualidade e em tempo menor. E a inteligência artificial é um meio capaz de nos fazer tornar essa missão mais leve. Mais de 3 mil servidores e servidoras do TST já se qualificaram com o apoio da plataforma Escola Virtual de Governo. Essa é uma parceria entre a Justiça do Trabalho e a ENAP, Escola Nacional de Administração Pública. A ação resultou em 32 cursos. Para conferir as aulas virtuais disponíveis, é só acessar escolavirtual.gov.br/justrabalho. Bom, Revista TST de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela audiência. Na semana que vem tem mais. Até lá!